Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Luís. Luís, grato por teres aceito o convite para conversarmos os dois sobre algo que tem apaixonado a tua vida nestes últimos anos. Eu não estou a falar dos filhos, isto para além dos filhos, não é? Para além dos filhos. Quase uma década já de óleos essenciais. Olha, exato, isso, óleos essenciais e aromaterapia. Podes falar um pouco sobre o que é a aromaterapia, o que é os óleos essenciais, qual é a sua importância no tempo presente? É assim, a aromaterapia e a utilização dos óleos essenciais não é nada de novo, embora seja novo para muitas pessoas. É uma prática que nós, como seres humanos, já utilizamos há milhares de anos, não é? Isto é ir à essência das plantas e retirar o seu potencial máximo em termos terapêuticos. Portanto, nós utilizávamos a natureza e os óleos essenciais para a cura, para a prevenção, para a beleza. E obviamente que com a evolução da humanidade, com as questões de economia também, passámos a usar mais a parte farmacêutica sintética. Pronto, foi também uma necessidade num determinado tempo, mas que prevaleceu, e por isso hoje se chamam medicinas alternativas àquilo que era a primeira opção para tratar da nossa saúde. E os óleos essenciais não é mais do que nós irmos à planta, às árvores, retirar a essência e exponenciar o seu valor terapêutico. O desafio aqui que eu tenho encontrado, felizmente cruzei-me logo com, penso eu, que a empresa certa, que é colocar o óleo no seu estado mais puro dentro do frasquinho, porque é outro dos desafios atuais no mercado dos óleos essenciais, e nós conseguimos de facto usar óleos essenciais que sejam 100% puros, sejam certificados, e isso faz toda a diferença, porque mais de 80% dos óleos essenciais que estão no mercado são adulterados. São adulterados de forma sintética, alguns são adulterados com componentes naturais, mas não deixa de ser uma adulteração. E isso faz perder todo o valor terapêutico se nós quisermos usar mesmo os óleos essenciais para fins terapêuticos. Portanto, isto é muito mais, muitas vezes, é muito mais do que isso, e depois é um caminho de pesquisa, porque nós felizmente agora temos muitos estudos, temos milhares de estudos já a comprovar o efeito dos óleos essenciais para fins terapêuticos. É uma questão de ou termos alguém que nos ajude ou irmos pesquisar, quem gosta dessa área, e acho que é uma solução que embora seja difícil, é muito difícil combater o estado da saúde atual, como ela está organizada. É muito bom porque, por outro lado, é muito bom porque temos muitos relatos de pessoas que conseguem tratar até situações muito complicadas e conseguem melhorar bastante a sua saúde, o seu bem-estar, através da utilização dos óleos essenciais, e não só dos óleos essenciais. Isto é uma questão importante. Os óleos essenciais não fazem milagres, não é usar um óleo essencial e vamos ter os nossos problemas todos resolvidos, quer seja um problema de saúde, quer seja um problema emocional, seja o que for. Não, tem que haver uma alteração da nossa forma de olhar para a saúde, uma forma mais preventiva, mais proativa, e não delegar no médico, é aquilo que normalmente se faz, delegar no médico a nossa saúde. Então, portanto, aqui é usar os óleos também para esta mudança que é preciso fazer. Nós olhamos mais para nós próprios e tomarmos o controle da nossa saúde. Mas basicamente é isso. Já vamos aí para algumas aplicações, que tu já abriste essa porta, mas eu gostava de saber, porque tu não começaste aqui, portanto, do ponto de vista profissional e da tua carreira, tu não começaste aqui. Como é que chegaste aqui? Como é que foi o caminho para agora estares dedicado 100% a este tema, a ajudar pessoas e a ajudar profissionais de saúde e de outras áreas? Foi quase um acidente. Foi quase um acidente. Eu já antes de conhecer os óleos, eu trabalhei, eu sou da área de economia, portanto, trabalhei muito na área de economia, sobretudo na área dos seguros. Optei por ter uma empresa própria de seguros, de mediação de seguros, que estava super confortável, confesso, em termos de financeiros, familiar, mas com o nascimento dos filhos, começaram aqui muitas coisas a interrogar-se aqui na minha cabeça. E no nascimento do Miguel, que vai fazer 6 anos, eu já tinha conhecido os óleos através de um cliente meu, para uma questão simples, dor de cabeça, enxaqueca, por exemplo, que eu tomava muita medicação para enxaquecas, pela questão de estar muito tempo ao computador, e ele
apresentou-me um óleo, eu sabia 0% de óleos essenciais e de facto aquele óleo nunca mais precisei de usar qualquer tipo de medicação para dor de cabeça, enxaqueca, seja o que for. A partir daí foi um processo de descobrimento, descoberta, pesquisar o que é isto, óleos essenciais, o que era a empresa. Começou a nascer esse gosto pela aromaterapia, pela utilização dos óleos. Começámos a usar os óleos como primeira resposta para aquelas situações normais que nós temos, dores de cabeça, aparelho digestivo, constipações. Então começámos a usar os óleos de uma forma muito simples e à descoberta. Quando nasceu o Miguel, achámos que fazia sentido olhar com mais atenção e de facto levar mesmo a parte da suplementação também com base em óleos essenciais, levar isto mais a sério. Falámos com o médico que estava a seguir a Ana, ele concordou que se nós confiássemos se o que estava descrito na descrição dos componentes era o que estava dentro da cápsula, tudo bem, que era excelente. Então nós sim, começámos a usar também nesse ano, começámos a usar a parte mais de suplementação também, complementar com os óleos. E aí foi uma viragem brutal, porque começámos a ver mesmo resultados na diferença que nós tínhamos com os nossos 2 filhotes mais velhos. Deixámos de ir às urgências, ele nunca tomou antibiótico, raramente toma um Brufen ou um Benuron, raramente, só em casos excepcionais, portanto é o último, é o patamar mais elevado que ele tem, é tomar um Benuron ou um Brufen assim, muito raramente, porque todas as situações com que ele foi se confrontando, nós tínhamos sempre uma solução cá em casa. No fundo é termos uma farmácia natural cá em casa, e isso no meio daquela minha interrogação na parte da profissional, se fazia sentido ou não continuar assim, nós começamos a ver muitas coisas à nossa volta e eu comecei a perceber que não fazia sentido, mesmo objetivamente, ganhar dinheiro e não ter tempo para estar com os filhos. Isto não fazia sentido para mim, porque é uma questão nós muitas vezes pensamos, eu tenho que ganhar dinheiro para lhes dar tudo aquilo que eles precisam, mas o que eles precisam mais é de nós estarmos presentes. E então comecei a perceber, isto não faz sentido nenhum. E então comecei a juntar a isso também aquela vontade de mudar de vida e comecei então a olhar também para a parte do plano que a doTERRA tem, em termos de partilha, em termos de consultoria, de sermos consultores de bem-estar, e achei super interessante porque no fundo acaba por não ser muito diferente da questão dos seguros, por exemplo, é que nós somos pagos por uma comissão de um serviço que vendemos. Eu aqui achei mais interessante era o impacto que isto tinha e sermos compensados, ou seja, eu podia ajudar outras pessoas a serem mais saudáveis, a usar óleos essenciais, ser compensado por isso e ter uma coisa que eu já não tinha nos seguros, que era liberdade para estar onde eu quiser. Se eu não quiser ir trabalhar, não vou, sem ter que justificar nada a ninguém. Se eu quiser pegar neles, um dia peguei no Manel, eu não teve aulas e eu fui para a praia com ele, fomos comer um geladinho, fomos passear, eu não tive que justificar nada a ninguém, não tive que estar a dizer ou a inventar desculpas, não, fui para a praia tranquilo com ele, passei lá o dia com ele, e isso tem um poder muito grande, sentir que um dia mais tarde eles vão, os miúdos normalmente não reconhecem isto, não é? Mas eu sei, mais tarde vão dar valor. Mas eu sei que eles gostam de ter os pais presentes nestes momentos, e então foi uma viragem total. Decidi vender a empresa já nem sei, isto passa tão rápido, 4 anos, decidi vender a empresa, a dedicar-me mesmo à aromaterapia, e aí sim, pronto, aí podia continuar só a partilhar de uma forma natural, mas decidi que queria avançar mais um bocadinho no conhecimento, saber mais em termos profissionais do que é um óleo essencial, as suas aplicações terapêuticas, a parte química. Pronto, então tirei a certificação com o André Ferraz, que é um aromaterapeuta brasileiro que eu gosto muito, que tem uma abordagem com quem eu me identifiquei, e depois pronto, tirei a própria certificação na doTERRA, que é a empresa com quem eu trabalho, e a partir daí é estudar. Está sempre a acontecer coisas novas, há sempre estudos novos e aplicações novas que nós vamos aprendendo, misturas de óleos, porque depois há os óleos simples, há as misturas, que é os blends, que ainda potencia mais a questão da aplicação dos óleos essenciais. Então foi muito rápido, isto parece que foi há muito tempo, mas houve aqui uma alteração muito rápida na minha vida e na minha forma também de olhar o mundo, e
posso dizer que estou muito feliz com isso. Mesmo não tendo ainda o mesmo nível financeiro que tinha, porque essa parte é sempre muito importante na estrutura de uma família, sobretudo nestes tempos em que nós vivemos e com 3 filhos, posso dizer que estou muito mais feliz, muito mais tranquilo do que estava nos seguros. E de facto ter tempo para a família, para os filhotes, para mim é a base de tudo. E depois tudo o resto se resolve. Grato, Luís. Quero sublinhar esse aspecto de ter sido, desta aprendizagem da tua entrada nos óleos, ter sido um projeto de família, quer contigo, quer com a Ana, com a tua companheira, Sim, e depois isso é vocês importante, aplicarem claro. diretamente aos vossos filhos e a vocês, não é? E sublinhar que é por aí que tu entras, não é? Por este universo. Sim, isso é sempre importante. Aplicaste a ti A aquilo que família... agora estás a propor aos outros, não é? Sim, a família, esse sempre foi um aspecto importante. Todas estas decisões que eu tomei foram tomadas em consciência, em família, discutidas, e isso é muito importante, dentro da família haver esse consenso. É interessante que eu tenho 3 filhos com idades diferentes, um com 18, vai fazer 18, um com 12 e um vai fazer 6, mas é mais do que a utilização dos óleos, este estilo de vida é mais importante quando nós percebemos que estamos a deixar um legado em que, por exemplo, uma filhote mais velho, que eu acho que ele está na área da saúde, entrou agora para a faculdade para Alcoitão, para fisioterapia, mas já tem muito esta noção do autocuidado e da medicação sintética não ser a primeira escolha. É muito importante. Obviamente que é importante, nós sabemos que, e acho que deviam de conviver as duas de uma forma complementar, é muito importante eles perceberem que a primeira escolha, uma dor de cabeça, não é um comprimido. Primeiro é perceber porque é que está com dor de cabeça, ou tentar perceber, e depois então, se não aguentar mais, mas é raro isso acontecer, tomar um comprimido, mas porque eles próprios já sabem ir ali à farmácia dos óleos e estou com dor de cabeça, é este óleo que eu vou usar, pronto, aquelas coisas simples, eles já sabem. Isso é muito bom porque espero que eles depois também possam passar isso para os filhos deles e para os amigos, porque é importante. Porque a primeira escolha aqui é fundamental. A Isso é primeira muito opção. importante, portanto, tu estares a aplicar a ti próprio e à família, e em conjunto com a Ana, portanto, vocês estarem a fazer os dois, não é? Gostava que tu falasses um pouco sobre a doTERRA, não é? Que é a empresa que tu estás a trabalhar, é a empresa que produz os óleos. Fala-nos um pouco para dar a perspectiva. Já anunciaste aqui o nome, então, para quem não conhece, ficar a conhecer um pouco melhor o que Sim, basicamente é aquela música, 2 amores, eu tenho 3 amores, é a família, é os óleos essenciais e depois é a doTERRA, porque a doTERRA surgiu aqui também porque eu tinha que perceber onde é que eu me estava a meter, não é? Eu deixar 15 anos, eu tive 15 anos na área seguradora, já com uma empresa muito sólida, e tinha que perceber na parte financeira também onde é que eu me ia meter, quem era a empresa, como é que... E foi outra das paixões que eu tive, que era perceber que é possível existir empresas que neste momento é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, é uma multinacional, que faz recolha de óleos em 47 países, portanto isto é uma estrutura muito grande. Nós, para termos um óleo da Amazónia, para termos um óleo do Oman, do Quénia, da Bulgária, isto já envolve aqui uma grande estrutura a nível mundial, mas percebi também que é uma empresa muito humana na forma de lidar quer com os agricultores, que no fundo é a base de tudo, não é? Portanto, se os agricultores não tratarem bem das plantas, do sítio onde as plantas são acarinhadas, isto não funciona porque o óleo não vinha com a qualidade que devia vir. Então eles têm esta preocupação através de um projeto que foi... A doTERRA é fundada em 2008, é uma empresa muito recente, mas desde o início do projeto foi ponto assente, porque eles são 8 fundadores, inicialmente eram 5, mas depois juntaram-se mais 3, mas ponto assente é que não houve investimento de mais ninguém, nenhum banco, nenhum fundo. Isto permitiu-lhes, apesar das dificuldades que eles tiveram no início de pôr em andamento toda esta estrutura, permitiu-lhes ter sempre o controle da política que a empresa queria seguir. Isto é importante porque eles inicialmente, assim que iniciaram a empresa, fizeram 2 projetos, que é o Co-Impact e o Healing Hands. A Healing Hands é tratar da parte social das comunidades onde a doTERRA faz a recolha de óleos.
Posso dar alguns exemplos: a construção de um hospital, água potável, escolas, formação aos agricultores, tudo isso é feito através da Fundação Elinguense e pode ter a participação direta dos próprios consultores. Depois tem o programa Co-Impact Sourcing, que é a formação aos agricultores na parte de cuidar da planta, da parte da reflorestação, porque há muitas zonas, em Oman, por exemplo, era uma zona que estava a ser abandonada, onde a doTERRA consegue recolher o óleo de frankincense, que no fundo é o rei dos óleos, o incenso que foi oferecido ao Menino Jesus, a resina é essa planta e é esse óleo, e era uma zona que estava a ser abandonada pelos agricultores porque eles não tinham forma de subsistir. E a doTERRA, com o processo de reconversão, de reflorestação daquela área, conseguiu começar a atrair mais pessoas que tinham abandonado as aldeias para ir para a cidade. Então houve um processo inverso e as pessoas começaram a ir para as aldeias. É engraçado que penso que é o único país muçulmano onde há uma escola onde as meninas podem frequentar a escola. Portanto, isso foi uma luta de muitos anos que a doTERRA teve com as entidades desse país. Nós vamos construir uma escola, mas vamos construir uma escola para meninos e para meninas. E isso foi complicado, mas conseguiu-se, e esse foi um dos fatores também que levou a que muitos dos agricultores voltassem, porque sabiam que podiam colocar as filhas a estudar nessa escola, e depois todo este cuidado que é replicado para o mundo. Eu não sou naif, eu sei que há situações que pode haver alguns problemas, é uma estrutura muito grande, e são pessoas, e onde há pessoas há sempre divergências, mas a doTERRA tenta a todo o custo que não haja a exploração que havia aos agricultores antes da doTERRA. Por isso, a doTERRA, quando chega a um país para recolher o óleo, faz o acordo direto com o produtor, não há intermediários, porque normalmente neste tipo de mercado o que acontece é que são sempre os intermediários que ganham a grande parte do lucro. Portanto, e a doTERRA não quis isso, portanto quis pagar o preço justo a quem faz aquele trabalho inicial que é a base de tudo, e isso também foi muito bom porque permitiu-me, eu quero trabalhar com esta empresa, quero perceber como é que isto funciona. Eu para o ano tenho uma viagem que é a Legacy Trip, a uma das destilarias na Europa, na Bulgária, onde existia também muita exploração dos agricultores. Para terem uma ideia, basicamente aquilo funcionava: os agricultores faziam a recolha da lavanda, por exemplo, entregavam na destilaria, e a própria destilaria que definia o preço da matéria-prima. Ou seja, depois havia situações em que eles diziam que a matéria-prima não tinha qualidade e tudo, e eles muitas vezes nem tinham dinheiro para fazer a produção do ano seguinte. Portanto, havia este tipo de exploração, e a doTERRA chegou ali e fez uma destilaria de raiz para acabar com esta situação. Portanto, normalmente fomenta a questão de abertura de cooperativas, para que os agricultores se unam para ser um processo mais organizado. Pronto, e tudo isto levou a que eu quero trabalhar também com esta empresa, quero perceber e quero fazer parte deste processo. É uma empresa que vai crescer nos próximos anos, porque está a investir muito em investigação também, e eu sei que é uma gota, mas tem este impacto a nível das comunidades locais onde trabalho. Então isso para mim também é gratificante, e vou ficar ainda mais feliz quando vir atualmente, porque tenho muitas pessoas, por exemplo, que já foram às destilarias no Quénia, e no Quénia há milhares e milhares de agricultores a trabalhar diretamente com a doTERRA. Inclusivamente a doTERRA implementou a introdução do alecrim no Quénia para poder alargar a entrada de agricultores para o projeto. Então, os colegas que já foram ao Quénia acharam aquilo fantástico. Então, é uma das minhas viagens de sonho, aí mesmo visitar as destilarias no Quénia. Para o ano vou começar pela Bulgária, mas quero ir mais longe e conhecer outras. Mas foi todo este projeto que também me levou a usar os óleos, a querer trabalhar com esta empresa, a conhecer os fundadores da empresa. São pessoas que falam connosco como se estivessem a falar com outra pessoa qualquer. São pessoas super simples, são muito solícitas, e então nos eventos aquilo é milhares e milhares de pessoas a querer falar com eles, mas eles têm sempre uma palavra para nos dizer, para falar connosco. São pessoas como nós, que tiveram uma excelente ideia e que acreditaram no projeto e conseguiram levá-lo a este nível. Portanto, e isto tem impactado milhares de pessoas. Portanto, isto tem sido não só nesta questão mais terapêutica, não é? Mas também nestas famílias que estão dependentes da produção dos óleos, tem sido muito, muito interessante. Portanto, isto foi uma terceira paixão que eu tive e que viste a camisola mesmo desta empresa. Grato, Luís. Grato. Vamos então focar aqui um bocadinho nas aplicações.
Portanto, e há aqui diferentes tipos de aplicações. Tu já abriste a porta às aplicações inerentes à saúde e eu gostava que tu explorasses mais essa. Também há as aplicações que agora parece que está a crescer, as aplicações ligadas ao desporto e à performance. Eu também gostava que tu falasses um pouco sobre isso e o porquê que está a acontecer, porque é que isso é importante. E também há as clássicas que nós, se calhar, muitos de nós foi por aí que começaram, pelo menos comigo foi, até as de aplicação à criação de ambiente, não é? Em casa, ter uma boa atmosfera, ter um cheiro agradável, ter um ambiente cuidado, não é? Isso também é uma área de grande aplicação, esta área dos ambientes. E há algumas pessoas, alguns chefes também usam óleos essenciais na cozinha, não é? Para a culinária. Então gostava que tu falasses, se calhar há outras aplicações que eu não conheço, gostava que tu falasses dessas aplicações, onde é que os óleos essenciais estão a aplicar e o que é que cada uma delas traz para cima da mesa, não é? Sim, assim, no mundo das aplicações é imenso, não é? Eu posso começar por essa questão que estavas a falar, na questão aromática de aromatizar a casa, tal cheirinho, não é? Mas vai muito para além disso. Quando nós colocamos um óleo essencial no difusor e aromatizamos a casa, nós estamos a trabalhar também as nossas emoções. Portanto, há um processo físico que nós explicamos quando inalamos o óleo, vai para o nosso sistema límbico, aciona ali uma série de memórias antigas, de bem-estar, que isso também é importante. Se nós estivermos mais em baixo, sentimos mais cansados, hoje é segunda-feira, normalmente a segunda-feira é aquele dia que a malta costuma estar mais cansada, para a semana que aí vem, então começarmos logo a utilizar um óleo essencial, dá-nos logo ali um boost em termos de energia, de alegria, isto tudo de uma forma natural, porque lá está, muitas vezes o que acontece é que as pessoas usam aqueles ambientadores sintéticos que se colocam na ficha, ou mesmo, agora está-me a faltar o termo, aqueles pauzinhos, os incensos, que muitas vezes têm petróleo, e ao contrário do que nós pensamos, estamos a prejudicar mais uma vez o nosso corpo com sintético, porque mesmo inalando, por exemplo, os óleos essenciais são moléculas muito pequeninas, nós chamamos os monoterpenos e os terpenos. Mesmo inalando o óleo, ele vai entrar nos nossos pulmões, em pequenas quantidades, obviamente, mas acaba por ir para a nossa corrente sanguínea. Portanto, mesmo aromaticamente, há aqui um efeito terapêutico também. Usando mesmo aromaticamente, mesmo, por exemplo, para o sistema imunitário, nós temos uma mistura específica para o sistema imunitário que nós utilizamos muitas vezes aromaticamente. Portanto, e aqui há um 2 em 1. Se nós estivermos numa altura que vem aí agora com estas mudanças de temperatura, por exemplo, questões de gripes, constipações, nós podemos aromatizar a casa, mas ao mesmo tempo estarmos a trabalhar o nosso sistema imunitário. Portanto, há sempre, nos miúdos, por exemplo, nós temos misturas específicas para o sistema respiratório, se eles estiverem com tosse e tudo, o cheirinho é maravilhoso, mas nós sabemos que estamos a trabalhar a parte do sistema respiratório. Mesmo questões antivirais são importantes com os óleos essenciais. Portanto, essa é uma parte que nós podemos utilizar os óleos essenciais, é de facto ter quase um spa em casa. Pode ser num difusor, pode ser uma difusão passiva, colocar numa pedrinha de lava ou algo que absorva o óleo. Obviamente que é diferente do difusor. O difusor cria logo um ambiente diferente, mas há várias formas de colocar a casa a cheirar bem. Há aplicações também, penso que não falaste, que é nos produtos que nós usamos para limpar as casas. Nós fazemos produtos próprios para limpar a cozinha, a casa de banho, as bancadas, tudo de uma forma natural, óleos essenciais. Os produtos que nós colocamos em casa, os normais produtos de supermercado, são terríveis, são disruptores endócrinos brutais, e as pessoas não percebem que ao usar isto de uma forma consistente e estão a agravar uma potencial ou a antecipar uma potencial doença, porque se nós cruzarmos a parte química destes produtos, basta um simples detergente de lavar louça. Muitas pessoas chegam com as mãos com borbulhas, parece eczema. Aquilo não é mais do que o uso constante e o contacto constante com estes produtos químicos. Nós fomos lá ler aquelas letrinhas, muitas delas até têm uma caveira a avisar-nos, cuidado, que isto é tóxico, tenham cuidado, coloquem luvas, às vezes até óculos de proteção. Ninguém faz isso em casa, não é? Ou raramente. E então nós temos também, e ensinamos a fazer muitas receitas de utilização desses produtos de limpeza em casa, e dessa forma é mais
da forma simples, portanto isto não precisamos ser radicais, mas de uma forma simples, colocando na rotina diária, conseguimos também reduzir a carga tóxica através desses produtos. Mais terapêutico, os óleos essenciais podem ser usados como de uma forma complementar ou de uma forma mesmo, de única forma de tratamento. E aí podemos falar de questões de pele, por exemplo, questões de psoríase, que está muito ligada à parte emocional. Nós tentamos sempre perceber a razão da psoríase, mas a psoríase não é mais do que um reflexo final de alguma coisa emocional ou alguma situação muitas vezes ligada à parte do intestino também. Então, nós tentamos sempre perceber a causa e não só apenas tratar o sintoma. Nós, obviamente, vamos receitar uma mistura para colocar na pele, para acalmar a pele, e muitas pessoas chegam já em desespero, porque é o típico, já experimentaram todos os corticoides cá no mercado e não resultou, então vamos tentar, então se não resultou, vamos então tentar os óleos essenciais. E normalmente resulta, mas depois nós tentamos também perceber a causa, e a causa tem ali muitas questões que nós temos que, às vezes, tentar descobrir, porque pode ser uma questão emocional, de stress constante, ou uma simples que não é tão simples, uma impermeabilidade intestinal. Está muitas vezes ligada à toxicidade que nós temos na alimentação, nestes produtos, e depois causa uma série de problemas que é muito difícil nós identificarmos a causa. E se compararmos isto com a medicina convencional, o que a medicina convencional vai fazer é tratar o sintoma só. Portanto, vai receitar um medicamento para tratar aquele sintoma sem perceber ou sem tentar perceber a causa dessa doença ou desse sintoma. E então, a pele também é um fator, a pele é o nosso maior órgão, é um fator aqui fundamental. Também na aromaterapia, a questão dos cremes, por exemplo, no Miguel eu deixei de usar cremes, agora faz muita confusão, e eu próprio utilizei quantas vezes os cremezinhos para o rabinho do bebê, para o bebê cheirar bem, não é aquele cheirinho do bebê, que o bebê não tem cheirinho, tem um cheirinho próprio. Se nós lhe quisermos dar um cheirinho, temos os óleos essenciais, por exemplo, que são maravilhosos. Então, no Miguel nós nunca utilizamos cremes, utilizamos sempre os sérums, que utilizamos um óleo de coco fracionado, não tem cheiro, é hidratante, para juntar os óleos essenciais. Só usamos os óleos essenciais. E então, rabinho assado, problemas de irritação normais que os bebés têm, sempre com óleos essenciais. E mais uma vez nós conseguimos fazer aqui várias coisas ao mesmo tempo. Se usarmos, por exemplo, o frankincense, que é o óleo que vem da resina do olíbano, nós estamos a trabalhar a parte celular, o rejuvenescimento celular, a parte do sistema imunitário, mas estamos a hidratar a pele e a proteger a pele. Ou seja, nós conseguimos substituir um produto, um creme que tem 70% a 80% sintético, que eu já fiz essa análise a várias marcas de cremes para bebés, que as marcas obviamente dizem que são seguras e eu aceito isso. Agora, se nós pensarmos que estamos a colocar na pele de um bebê, tem a epiderme às vezes 5 vezes mais fininha que um adulto, estamos todos os dias, diariamente, a colocar um sintético, sempre. Toma banhinho, toma creme, toma banhinho, toma creme, muda a fralda, toma creme. Se os pais pensarem um bocadinho nisto, se calhar ficam um bocado assustados. E qual é o problema? É que esse bebê, muitos deles, embora o número de bebés com pele atópica tenha aumentado muito, com problemas respiratórios, o problema é que essa potencial doença não se vai verificar hoje, vai se verificar daqui a 10, 15, 20 anos. E aí os pais já não têm responsabilidade nenhuma, parece que já não é nada com eles. E é isso que os pais hoje têm que pensar. Aquilo que fazem hoje nos filhos vai ter impacto daqui a 10, 15, 20 anos. Isto é tudo um cruzamento de todos estes químicos. Se nós juntarmos a isto um pai que usa perfume ou uma mãe que usa perfume, não é? O perfume é também dos piores produtos que nós podemos usar, porque tem disruptores endócrinos e muitas vezes ninguém sabe o que é que está lá, apenas a marca, porque eles escondem na parte da fragrância, escondem lá tudo o que é químico e com o segredo de profissional, comercial, não é? De não dizerem, não revelarem a fórmula, não nos dizem tudo o que está ali, mas tudo o que é fragrância, minha gente, fujam disso. E muitas vezes temos crianças com problemas respiratórios e eu pergunto, uma das coisas que eu pergunto logo é à mãe e ao pai se usam perfume. Nós temos um bebê, pegamos o bebê ao colo, é como estar a pôr um bebê dentro de uma botija de gás tóxico. Ele cheira bem, mas é tóxico, é horrível. Então estamos com o bebê ao colo, se for preciso, grande parte das horas do dia, a expô-lo ao nosso perfume, que é tóxico. Então, isso é terrível.
uma das primeiras coisas é substituir pelo um aroma natural, um wild orange, há óleos com cheiros aromáticos maravilhosos, florais, cítricos, amadeirados, há para todos os gostos. Então, também há essa componente de substituição deste tipo de produtos. Tudo isto tem um impacto cruzado que é terrível. Depois, também a parte do desporto que tu falaste, também é uma das áreas que eu tenho trabalhado bastante, até porque lá está, tenho crianças, e as crianças normalmente fazem desporto, o Gui, que é o mais velho, mais a sério, e comecei a ver que também há aqui uma vertente, no Brasil, por exemplo, está muito mais à frente do que nós. Eu fiz o curso com o Alexandre Piazzi, que é um fisiatra do desporto, trabalhou na seleção brasileira, a Palmeiras, neste momento está no Botafogo, e eles lá usam mesmo os óleos essenciais de uma forma complementar na parte da recuperação, mas também na parte do treino, pré-treino, pós-treino, usam os óleos essenciais, usam da doTERRA, porque a doTERRA lá está, tem esta componente da pureza e da certificação, inclusivamente para metais pesados, eles fazem os testes por lote para garantir que nada é adulterado, e isto é muito utilizado mesmo no treino. Eu mesmo agora, antes de estar contigo, vi um vídeo dele de um jogador profissional no intervalo a colocar uma gotinha do Peppermint e inalar. Porquê? Porque fala o despertar, dá-nos ali um boost energético, e é uma forma de eles não serem tão expostos também à componente sintética, mais uma vez. E isto quer para jogadores profissionais, quer para nossos meninos que fazem um desporto agora no início, seja de competição ou não. Eu começo a ver muitos meninos em idades cada vez mais novas a verem bebidas energéticas que são horríveis, sintéticas, cheias de açúcar, componentes processados, que é um pico glicémia terrível, a colocarem pomadas aí muito conhecidas, anti-inflamatórias, também terríveis, e tudo isto se normaliza. A normalização destas práticas. Depois ficamos muito admirados enquanto sociedade de termos cada vez pessoas mais novas com doenças mais graves, cancro e outros problemas complicados que estão a aparecer. E isto tem muito a ver com estas conjugações todas. E isso preocupa-me bastante, esta nova geração, a geração das meninas, por exemplo, que usam muitos cosméticos, pintam as unhas, metem já pozinhos na cara. É terrível, é terrível. Se os pais soubessem o que estão a fazer aos filhos e o que é que isso daqui a uns anos vai provocar, tiravam tudo. As crianças até podiam fazer birra no início, não interessa. Entre fazer uma birra e ter um problema grave de saúde no futuro, optem pela birra, que isso passa. E a doença não sabemos, não é? Por isso ou seja, a aplicação terapêutica dos óleos é imensa, mesmo para situações graves, mesmo para situações de cancro, mesmo para situações complementares, por exemplo, quem faz quimioterapia, é muito importante, por exemplo, a utilização dos óleos essenciais para dar um suporte, e nós tivemos agora 2 situações recentes da utilização dos óleos, numa delas que a pessoa deixou porque achou que já não valia a pena, e quando foi fazer a quimioterapia, os médicos não deixaram porque ela tinha o sistema imunitário em baixo. E ela tinha parado de fazer a suplementação e de utilizar os óleos, porque achou que já não valia a pena. Então chegou a casa e começou a tomar tudo, e na semana seguinte já fez a quimioterapia. Ou seja, isto é um exemplo claro da complementariedade entre a medicina convencional e a medicina tradicional. As duas têm que andar de mãos dadas. E há muitos exemplos, por exemplo, há um exemplo muito engraçado num estudo que fizeram a 120 crianças que iam ser expostas à extração dentária, em que foram expostas à lavanda, aromaticamente. E o grupo exposto à lavanda teve muito mais calma nesse processo todo, aceitou muito melhor a anestesia, tensão arterial sempre muito mais baixa, só pelo facto de estar exposto à lavanda, num difusor, no consultório daquele grupo que foi fazer. Ou seja, há muitas aplicações que se podem fazer com os óleos essenciais, que as pessoas desconhecem. E muitas vezes, e tenho pensado muito nisto porque tive 2 ou 3 pessoas que me disseram que não acreditavam nos óleos essenciais. E a mensagem que eu quero dizer não é uma questão de acreditar ou deixar de acreditar. Porque é a mesma coisa que dizermos que não acreditamos na natureza. Quer dizer, nós andamos há milhares e milhares de anos em contacto com a natureza, agora abandonamos, não é? Um bocadinho pelas questões, eu chamo de evolução, não sei se lhes devia chamar evolução, porque às vezes não é. E de repente começamos a dizer que não acreditamos na natureza. Não existe conhecimento para perceber o que é um óleo essencial. E a pessoa pode ter o conhecimento e não querer usar e está tudo bem. Agora, o não acreditar para mim não faz qualquer sentido.
está na nossa base como seres humanos o contacto com a natureza. E aquilo Luís, é tu podes dar um exemplo de uma pessoa na área da saúde que tu estejas a acompanhar ou que tenhas acompanhado e que tenham tido determinados resultados, qual era a doença que tinha, como é que usou os óleos, durante quanto tempo, está assim um caso sim, que possa ilustrar. tenho uma pessoa agora que foi bastante impactante, é uma pessoa que tem um menino penso que com 23 anos com paralisia cerebral, e que aquela família sempre deu o máximo de apoio ao menino e ficou com ele em casa a dar todos os cuidados, só que nos últimos anos, pronto, a coisa já foi mais complicada, ele já precisava de outro tipo de cuidado, então tiveram que institucionalizar, só que durante este período foi muito complicado. Penso que durante 17 ou 18 anos não é fácil, sobretudo para a mãe, lidar com esta situação. É pesado em termos familiares. E ela, quando eu tive a sessão com ela, diabetes, colesterol alto, comprimidos para ansiedade, depressão, não dormia bem, algum excesso de peso. Portanto, tudo isto é uma acumulação de anos muito, muito difíceis. E no espaço de 4 meses, posso dizer que ela conseguiu retirar toda a parte da medicação, toda, mesmo a parte da ansiedade, que às vezes, e da pressão, que são aquela medicação que às vezes no desmame é um bocadinho mais complicado, temos de ter algum cuidado. Ela começou a fazer todos os protocolos de suplementação, óleos essenciais, começou a fazer outras coisas como caminhadas, ar livre, ter algum outro tipo de cuidados que não tinha, e posso-vos dizer que foi impactante pelo curto espaço de tempo, que muitas vezes não acontece assim, mas penso que ainda nem chegou a 4 meses, conseguiu deixar tudo, e é muito gratificante receber uma mensagem às 11 e tal da noite a dizer, olha, Luís, consegui deixar o meu último pedacinho de comprimido para a depressão, já está colocado de parte, e então isso é muito bom, perceber que toda esta... É possível, se houver consistência, se as pessoas quiserem tomar controle da sua vida, não é só, mais uma vez, não é só com os óleos essenciais, não é só com a aromaterapia, há muitas outras formas complementares também de nós melhorarmos a nossa saúde. Agora, a aromaterapia é uma ferramenta brutal, é a natureza. Nós vamos ali à Amazónia e trazer um bocadinho do copaíba e temos um anti-inflamatório brutal para o sistema nervoso, e isso é quase impagável. E ter este poder da pessoa perceber que pode, independentemente da idade e dos problemas todos que possa ter, pode viver uma versão mais saudável. E foi isso que ela conseguiu perceber. Ok, eu consigo ser saudável. O próprio marido também já perdeu imenso peso, já está muito, muito mais saudável. Isto vem ao conto de uma história engraçada que há eu não me recordo o nome de um paraquedista super experiente que fazia saltos, 5 ou 6 saltos por dia, e um determinado dia esqueceu-se de levar o paraquedas. E isto é um bocadinho o que as pessoas muitas vezes fazem com a própria saúde, e ela reviu-se nessa história, ou seja, ela ficou sempre na saúde do filho, dar-lhe o máximo possível, e esqueceu-se um bocadinho dela. E nós, quando nos esquecemos de nós, temos que nos lembrar que se nós não estivermos bem, não conseguimos tratar as pessoas que gostamos da melhor forma. Então, porque parece que é um egoísmo, não é? Não, eu primeiro tenho que tratar de mim, e depois dos meus filhos, ou depois dos meus amigos. Não. Se nós estivermos bem, para já somos um exemplo, não é? E depois temos que estar bem para conseguir tratar bem os outros. E este é um exemplo claro que ela conseguiu. Grato, Luís. E um exemplo na área da suplementação, foi algo que tu falaste aqui também, que eu posso usar os óleos essenciais como suplementos para a minha alimentação, para o meu bem-estar. Não consegues dar um exemplo que tu tenhas acompanhado recentemente que ilustre o que é isso dos óleos na área da suplementação? É assim, a suplementação, lá está, esta senhora fez 2 coisas, usou os óleos aromaticamente, topicamente, porque há misturas específicas, por exemplo, para ajudar a baixar o peso, a baixar a questão das diabetes, energia, tudo isso, ela usou óleos essenciais. Mas depois há a própria suplementação que a doTERRA também tem, que tem como base os óleos essenciais, que ela também usou. Portanto, ela passou também a fazer a suplementação. No caso, por exemplo, de pessoas com cancro, é muito importante fazerem uma boa suplementação biodisponível. Porquê? Porque isso vai-lhes permitir ter o sistema imunitário muito mais fortalecido. Nós tivemos um caso agora caso até a tia de uma pessoa, minha amiga, que está comigo na doTERRA, que tem um cancro um bocado complicado, e lá está, esta pessoa foi a tal pessoa que não chegou para fazer a quimioterapia, e o médico disse que não podia, tinha o sistema imunitário. O que é que ela fez? Chegou a casa, começou a tomar a suplementação toda,
manhã e à noite, como ele tinha explicado. Passado uma semana, já conseguiu fazer a quimio. Mas isto é complicado. O que é que a senhora pensou? Ok, agora já estou bem. Então, em vez das cápsulas que ele recomendou, passou a tomar metade. Quando voltou para a outra sessão de quimio, já as tinha o sistema imunitário no limite, que o médico disse, está mesmo no limite, de cuidado com o sistema imunitário, porque senão à próxima não vamos fazer. Ou seja, as pessoas às vezes tendem como não é, a prevenção não é, nós não conseguimos medir, não é? Nós muitas vezes, eu tomo essa suplementação há 6 anos, e se tu me perguntares, ok, sentes Popeye quando tomas a suplementação, não é? Nós somos da geração do Popeye. Não, eu tomo a suplementação e não sinto, mas sinto-me bem, já tenho uma linha temporal em que me permite perceber que fiz alguma coisa diferente, porque eu próprio, a Ana, os nossos filhotes mais velhos, deixaram de ir às urgências. Eu facilmente, não é fácil, mas a solução para as urgências no país, que ainda hoje nós abrimos o telejornal, ouvimos qualquer coisa, é sempre as urgências fechadas e sempre isto. Nós resolvemos facilmente o problema das urgências, é não termos necessidade de ir às urgências. É que nós normalizamos, enquanto sociedade, a ida à urgência. E nós vamos tanto à urgência porque não cuidamos de nós no dia-a-dia. Em termos culturais, em termos gerais, há pessoas que cuidam, não é? Não cuidamos. Então, por isso é que nós vamos tantas vezes à urgência, porque não nos sabemos cuidar a nós próprios. E se houver um acidente, claro que vamos às urgências, e mesmo tomando os cuidados todos, nós podemos ter uma doença, não sabemos. Agora, a linha temporal de cada um de nós cá em casa permite-nos ver que, ok, isto resulta mesmo. Então, tomamos suplementação, eu sou o que trata a suplementação cá em casa, tenho eu chamo-lhe o baú da suplementação, faço a distribuição da suplementação em função da idade de cada um, não é? Todos tomamos, o Miguel, o pequenino, também toma, e isso faz toda a diferença. Numa situação em que a pessoa não tem nada de especial, eu em termos de saúde sinto-me bem, não tenho nada, mas tomo suplementação. Nos casos em que uma pessoa tem uma doença ainda mais grave, então aí faz toda a diferença. Luís, podes dar aí uma ideia dos valores que nós estamos a falar? Porque há a ideia de que os óleos essenciais são caros, não são uma coisa acessível às pessoas. Podes dar um pouco a ideia do que é fazer um tratamento baseado em óleos essenciais, ou ter uma suplementação, por exemplo, como é o caso da vossa família, nos miúdos e em ti? Qual é o valor mensal? O que é que a pessoa tem que ter em conta para entrar numa coisa desse género? O valor depende muito de... Lá está. O preço é uma coisa, o valor é outra. Do valor que nós damos à nossa saúde. Esta senhora, por exemplo, que eu te estou a falar, quando teve a sessão comigo, ela e a filha estavam desempregadas. Ficaram desempregadas as duas na fábrica do Porto que fechou. E eu sei que elas fizeram um esforço para comprar um kit. E inicialmente nunca tinham usado óleos, portanto foi assim um bocadinho um salto no escuro. Mas acreditaram na pessoa, na enfermeira que sempre tratou e acompanhou todo o processo do filho, acreditaram, é a enfermeira pediátrica, e disse, olha, porque a filha, entretanto, teve uma menina que também estava já a entrar no processo todas as semanas no hospital. Então ela disse, olha, está aqui uma solução, utilizem óleos essenciais, eu marco-vos uma sessão com o Luís, ele explica. Portanto, eles mesmo numa situação de desemprego, pensaram, não, nós vamos alocar parte do nosso valor disponível para comprar um kit. Um kit pode custar entre 150, mas tem 10 óleos, portanto, a pessoa fica com uma farmácia natural, tem óleo de coco, entre 150 a 200 euros, tu tens uma farmácia natural que vai durar muito tempo. Okay? Recentemente, esta senhora voltou a fazer uma compra porque quer fazer uma... é o quê, Luís? Um ano? Estamos a falar de um ano? Depende, obviamente, do consumo. Obviamente, vai haver óleos que tu vais gastar mais rapidamente e o kit permite perceber exatamente isso. Por isso é que eu gosto que a pessoa compre aquele kit que é o kit Family, porque vai permitir perceber qual é o óleo que vai gastar mais dentro da sua família ou pessoalmente. Então, depois, obviamente, se tiver que fazer uma compra, só vai fazer a compra daquele óleo, vai repondo o estoque daquele óleo e vai percebendo as misturas que gosta mais, o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar tão bem e quais são as alternativas. Mas o que é mais importante, porque uma pessoa mesmo com poucos recursos financeiros pode comprar... Se a pessoa me disser, Luís, eu só tenho este dinheiro para gastar, só tenho 40 euros para gastar, só tenho 50 euros. Nós vamos ver dentro da parte química dos óleos, quais são os óleos que se vão adequar melhor. Se não for um frankincense, o frankincense é um dos óleos tem um valor mais alto na doTERRA, custa cerca de 90 e tal euros, um frasquinho de 15 ml.
Uhum. Se a pessoa não conseguir comprar o frankincense, vamos por uma alternativa que seja, não é tão eficaz, e nós sabemos, mas que vai ajudar aquela pessoa. Uhum. Seja na parte emocional, seja para a pele, seja, vai ajudar, pronto. E então há óleos, os cítricos são óleos mais baratos, que podem custar entre 15 a 20 euros, há alguns amadeirados, o cedro, também, por exemplo, nós temos uma receita muito boa para um desodorizante, em que leva o vetiver. O vetiver é um óleo fantástico, tem um cheiro adorável mesmo, e tem muitas utilizações, desde os sérums para a cara, mas nós utilizamos também para fazer o desodorizante. Se a pessoa me disser, mas esse óleo eu não consigo comprar agora, então vamos utilizar um cedro, vamos colocar ali aquele tom amadeirado, quimicamente tem ali algumas parecências, vamos começar com cedro. Portanto, nós conseguimos sempre encontrar soluções para aquela pessoa, não é pela Uhum. parte financeira. Porque se a pessoa depois começar a perceber e começar a fazer contas, as idas às urgências, a medicação, mesmo com participada, vai ficar mais barato. Uhum. E vai ficar mais barato, sobretudo, porque vai ter uma qualidade de vida muito melhor em termos de saúde. Esta senhora contou-me uma história agora muito, muito engraçada, porque ela fez uma compra maior para aproveitar agora uma promoção, que a Doterra depois tem ali algumas promoções de todos os meses, e uma promoção agora muito boa, até de umas misturas para a parte emocional. Ela quis aproveitar, até porque ela tem a questão da ansiedade, da pressão, então quis aproveitar aqueles 2 óleos que a Doterra estava a oferecer. E então disse-me, Luís, este miminho que o governo deu aqui aos pensionistas, o marido está reformado, nós alocámos esse valor para Uhum. comprar, ou seja, nem todas as pessoas têm esta visão, não é? Ela dizia-me, se calhar há um ano atrás já mais, então agora vou lá gastar o dinheirinho extra que o meu marido vai receber da pensão para ir comprar óleos essenciais. Mas ela já viu o efeito que tem, ou seja, valoriza muito mais a saúde dela própria agora do que valorizava há uns meses atrás. Então isto é um bocadinho subjetivo. Eu tenho muitas pessoas, se calhar, com muito dinheiro e se calhar não Uhum. pagam óleo porque acham caro, Sim, aqui porque a não questão é valorizam. desmistificar um pouco a ideia Sim, do sim, caro, sim, não é? sim. A pessoa ter ideia do que se está a Não, falar, da ordem de grandeza, e desmistificar a ideia de que é uma coisa cara. Eu gostava que tu abriste aí uma porta que eu gostava que tu explorasses um pouco mais, que foi uma enfermeira que te recomendou a essa família. É habitual tu trabalhares com os profissionais de saúde, enfermeiros contigo, médicos contigo, outros profissionais, os fisioterapeutas, por aí fora. É normal tu teres essa colaboração com outros profissionais de saúde? sim, não é fácil, mas já tenho muitos enfermeiros na equipa, temos 2 ou 3 médicos, fisioterapeutas, sim, já começa a ser, embora ainda é um mundo muito, muito fechado, E, portanto, ainda é muito. portanto, esses profissionais farão o diagnóstico dentro das suas áreas respectivas e tu depois ajudas esse profissional a complementar o que for necessário através dos óleos seja da suplementação, seja do apoio. Sim, até porque muitas vezes são profissionais que já estão a apanhar ou que acompanham aquela situação já há muito tempo, não é? E sabem, porque eles próprios usam, neste caso a enfermeira que encaminhou esta família, ela própria usa na família, portanto ela Ela é sabe o utilizadora, efeito. exatamente. E então muitas vezes recomendam porque sabem que há aqui uma alternativa, porque já viram aquela família passar por várias soluções que não estão a resultar ou não estão a Hum. resultar tão bem. E tu Então, tens casos em que o profissional de saúde já é um consultor de aromaterapia, portanto, para além de sim, fazer sim, a sua coisa, também é um consultor de aromaterapia. já. Esta pessoa que eu te falo, que é enfermeira, já é consultora também, porque é quase como dizer, ok, vocês partilham porque quando nós falamos de negócio isto assusta. Negócio não é para mim. Mas nós vivemos num país que tem um salário médio de 1.400, salvo erro, Uhum. que é enganador, porque se nós formos calculizar esse Sim. salário médio, se calhar temos um a ganhar 5.000 e os colaboradores a ganhar 900. E quando fazemos a média, aquilo sobe. Mas é a realidade, a realidade portuguesa é essa. E, e muitas vezes temos medo de dizer, não, há aqui um negócio por trás. Nós somos compensados por partilhar. Se nós temos este impacto positivo nas pessoas na saúde, porque é que não devemos ser compensados financeiramente? Porque a Doterra permite-nos isso. E então, é uma pessoa que era totalmente avessa ao negócio, uh, queria mesmo era ajudar aquela família que acompanhava aí uns 17 anos, todas as dificuldades, perceber, não há mal nenhum, independentemente da pessoa sentir o negócio e sentir os olhos e querer comprar os olhos, independentemente disso,
não é essa pessoa que te vai pagar. Quem te vai pagar é a do Terra. Estás a fazer este trabalho de partilha. Então, num país em que nós temos estas dificuldades todas, eu encontro muita gente nesta situação, neste dilema, mas isto é um negócio. E depois também é marketing multinível. Há muitos conhecimentos sobre o que é o marketing multinível. As pessoas, lá está, as pessoas associam muito àqueles esquemas piramidais que são fraudulentos e não são legais. Isso não é legal, é fraudulento, e eu detesto esses esquemas, porque quando nós olhamos para o marketing multinível, as pessoas que não conhecem associam as duas coisas como igual, e não é. O marketing multinível, para mim, é o negócio mais justo para todos, porque é aquele que, inclusivamente, partilha com todos todo o rendimento extra que este negócio gera. Desde o produtor, que é pago pelo trabalho que tem, aos consultores, que nós somos pagos pelo trabalho que temos, e ao sistema que está criado, só as pessoas que querem comprar, também está tudo bem, em que tem ali uma série de vantagens que de outra forma não tinham. Portanto, há aqui eu posso dizer que na minha equipa, as pessoas que eu tenho mais, provavelmente são enfermeiras. Portanto, são pessoas que estão na área da saúde. Obviamente, todas elas têm algum cuidado para não misturar muitas coisas. Porque no local de trabalho é uma coisa e elas respeitam isso, mas sabem que, porque há aqui sempre esta quase conflitualidade entre um produto natural e um produto farmacêutico sintético. Há aqui esta concorrência, muitas vezes não é bem vista, porque obviamente que eu percebo que a indústria farmacêutica não gosto que eu, por exemplo, a pessoa use um antihistamínico, e eu digo-lhe, não, mas se usar uma mistura de óleos essenciais, isso vai melhorar, vai deixar de ter esse problema e não precisa estar a comprar essa medicação. Obviamente que eles não gostam disto, não é? Até porque não, a questão toda aqui é que não se pode patentear uma molécula que está disponível na natureza. Não é? Grato, Luís. Então, Grato. Nós estamos aqui a chegar ao fim e tu abriste já aqui o leque. Eu já passou, gostava. Passou rápido. Portanto, há outra coisa que eu gostava. Eu conheço um cozinheiro, João Salles, que é um cozinheiro macrobiótico e que foi talvez dos primeiros a usar óleos essenciais em Portugal na cozinha. E ele continua a usar. Ele tem um restaurante dele, o Organic Chiado, que é um restaurante biológico em Lisboa. E quem quiser experimentar a comida dele vai encontrar lá sempre um apontamento de óleos essenciais na cozinha. É engraçado. É um bom exemplo. Não sei se conhecias o. Não. Ele trabalhou também com a doTERRA e penso que ainda são os óleos que usa, são os óleos da doTERRA. E há um conjunto de outras pessoas, por exemplo, o Vasco Gaspar, que é um facilitador na área do bem-estar e do desenvolvimento humano, do florescimento humano, usa óleos essenciais nos seus programas, nos seus retiros, estão desenhados, eles foram desenhados especificamente para aquele dia, para aquele tipo de efeitos, para aquele tipo de trabalho. E isto também começa a ser cada vez mais comum. Eu próprio também uso alguns, mais neste contexto de preparar para qualquer coisa, para o contexto do trabalho que vamos fazer. E também noto que cada vez mais estes profissionais, vamos chamar da medicina alternativa ou das práticas de bem-estar, que podem ir desde a fisioterapia ou yoga ou meditação ou afins, começam a usar óleos essenciais como parte das suas sessões e do trabalho que estão a fazer. E, portanto, aquilo que tu abriste aqui foi a porta de aplicações para diferentes contextos. Eu ouvi no detox, ouvi na suplementação, ouvi no suporte à doença, ouvi no suporte à performance, não é? Portanto, eu estou bem, mas ainda posso atingir ou ajudar-me a atingir níveis de performance melhor, por exemplo, no desporto, como tu trouxeste isso, esse contexto, e depois também no ambiente, na cozinha, nos diferentes contextos. Portanto, podermos fazer os nossos próprios detergentes, os nossos próprios cosméticos, o nosso próprio consumo, e, portanto, sabermos que não só estamos a fazer bem para nós, como não estamos a prejudicar, porque está a haver cuidado na plantação, está a haver cuidado nos solos, está a haver cuidado nas plantas. Sim. Começamos a caminhar para a ideia de que eu estou a usar qualquer coisa e com isso estou a criar bem em mim e bem no que está à minha volta, bem na comunidade que está à minha volta, incluindo nos solos, o que é excelente. Portanto, grato por isso, Luís, por teres dado assim uma pincelada, uma abertura aqui onde estamos e pôr isto à disposição, de facto, de quem está a trabalhar nesta área. Portanto, o convite para quem nos está a ouvir é, se quiser saber mais sobre isto, contactar o Luís ou uma pessoa
um consultor nesta área, o Luís Sim, está sim. disponível, e poder chamar-te a ti, Luís, e outras pessoas, mas a ti neste caso, para colaborar, não é? Para fazer estas sessões em conjunto, para desenhar estas coisas em conjunto, para se a pessoa faz trabalho emocional, tu poderes complementar esse trabalho com a componente de óleos, se a pessoa faz, se é um médico, se é da área da medicina integrativa, ou se é da área da medicina desportiva, ou da pediatria, poder recomendar ou ter estas possibilidades que tu trouxeste para cima da mesa, não é? Eu gostei muito, eu lamento não ter tido acesso a este conhecimento quando os meus filhos, eu também tenho 3, mas quando os meus filhos vieram, porque usei as coisas mais convencionais no contexto, Claro. foi um daqueles pais que tu descreveste, e portanto só mais tarde é que comecei E achavas normal, não é? e achava normal. Eu costumo dizer que eu, quando levava os meus filhos à urgência e via a urgência cheia, por um lado ficava aliviado, não é? Pá, isto está cheio, é porque não sou só eu. E então normalizamos isso, não é? Eu tive um pediatra, pronto, os pediatras, a gente vai a 3 pediatras, eles dizem 3 coisas diferentes. Portanto, é preciso Sim, escolher um que a gente se entenda e acabou. Eu tenho exato. um pediatra que é o mesmo para os 3, tem todos os Eu defeitos e também, tem eu também. todas as virtudes. Gosto muito do meu pediatra, da pessoa que ele é. E ele, felizmente, tem uma coisa muito boa. Ele não nos gosta de nos mandar para as urgências, portanto, qualquer coisa, a gente ligava para ele e, em última instância, muito poucas vezes fui eu à urgência, e quando foi, justificou-se. Porque tinha o braço partido, porque tinha qualquer coisa. Claro, aí não há nada a fazer. Mas Aí não há óleo que... não tenho daquelas que eu fui lá e não era suposto ter ido. Porque ele, de facto, era uma pessoa muito consciente nisso e felizmente, ainda bem, porque eu também não gosto desse tipo de coisa, mas reconheço aquilo que tu estás a dizer, aquilo padrão que tu viste. Olha, Luís, quero agradecer muito a tu teres Adoração, estado foi um aqui prazer. trazido este tema para cima da mesa. Eu penso que é um tema muito importante por estar ao alcance de todos nós, é que Sim, sim. a maior parte dos sistemas podem estar escondidos, aquelas medicinas alternativas, é preciso estudos, não, isto está aqui, está ao alcance de todos nós, é Está na relativamente natureza. fácil de entrar, exato, é relativamente fácil de entrar. Eu também sou um utilizador e tenho benefícios por isso. Não uso tanto não uso tanto no contexto da doença per si, uso mais neste contexto da transformação, dos ambientes, de criar espaços para coisa, é mais a minha utilização, mas confesso que depois da gente se ter conhecido e também da Patrícia com quem tu trabalhas, tenho estado mais alerta para o tema do lado da saúde e para o lado da intervenção da saúde e provavelmente vou começar trabalhando contigo a ir por esse lado. Portanto, Luís, grato Muito por bem, teres muito bem. trazido isto, Não, eu que agradeço. por cima da mesa este entusiasmo e até já. Tá, até já, até já. E no nosso caso é mesmo até já. É mesmo até já, é mesmo até já.